bem certinhos assim, mas eu acho que eu estudei certo mesmo. Obrigada, professor. Nada. Lohane. Professor, na minha tutoria a gente ficou com uma dúvida porque algumas pessoas levaram neurologia trigeminal como cefaleia primária e outros como secundária. Ela seria secundária mesmo? Você está na tutoria da Ana Camargo? Isso. Maravilha. Até comentei com ela, né? Nem sempre eu consigo responder as dúvidas que manda pelo WhatsApp ali do tutor pra gente, né? Então, toda neuralgia é secundária. Então, de forma primária, eu vou abrir uns slides daqui a pouco a respeito disso, né? Nós temos as migrâneas e suas divisões, a cefaleia tipo tensional e as suas divisões, as trigêmino-autonômicas, que são cefaleias primárias verdadeiras, e o grupinho das outras. As outras não tem neuropatia ali no meio. Então, as neuralgias e neuropatias orofaciais, ou que envolvem cabeça, são secundárias. Onde é que a gente encontra isso? Naquela classificação internacional de cefaleias. Você tem aí, fácil de você olhar a classificação, o sumário da classificação, o índice? Eu vou abrir aqui. Vai abrindo, é importante você e os demais também fazerem isso. Vai abrindo lá. Enquanto isso, eu vou começar a compartilhar para fazer a nossa palestra. Acho que eu botei em algum lugar aqui, viu? Um slidezinho desse meio perdido aqui vai ter. Mas é o de 2014 ainda em inglês. Mas só assim, os números não mudaram. Ó. Então, ó, tudo que é 1, aqui, ó, é o grupo das migrâneas, certo? 1 é migrânia, o grupo 2 é tipo tensional, o grupo 3 é trigêmino autonômico, o quarto são os outros, certo? A partir do número 5 ali naquele sumário estão as secundárias. Por exemplo, a gente vai falar de cefaleia por abuso de medicamento, tá no grupo 8, secundário. A disfunção temporomandibular está no 11, músculo esquelético. E vai estar aqui, ó. Vai estar em em outras dores orofaciais. Já está no capítulo 13. Então é secundário. Beleza? Vai estar aqui, ó. Possivelmente dentro desse secundário aqui. Tá? Então, sua pergunta. Neuralgia trigeminal, bem como neuralgia pós-herpética, são secundárias. Entendi. Tá Beleza? bom. Obrigada, professor. Então vamos lá, turminha. Está muito quente. Nós temos alguns objetivos para essas próximas 2 horas de palestra e na sequência a gente vai responder a todas as perguntas que vocês tiverem de forma de consultoria e estejam também, por favor, muito à vontade para a gente tirar dúvidas durante o surgimento destas, certo? Porque alguns slides podem ajudar. Eu tenho 2 grandes objetivos hoje. Falar de 2 temas que são os diagnósticos finais destes pacientes que estão no problema número 4. Então, a gente vai começar com cefaleia primária agora, onde eu vou dar um destaque para a migrânia. E na segunda metade eu vou falar de neuralgia trigeminal, falando de neuropatias orofaciais também, mas especificamente ali sobre a neuralgia trigeminal, beleza? Então, são 2 grandes pedaços. E no meio disso tem um recheio aí de um monte de coisa que a gente vai discutindo a respeito desses temas. Então, como agora há pouco a gente abriu o índex da classificação internacional de cefaleias, essa é a nossa bíblia, é ali que a gente tem os nossos critérios diagnósticos, é ali que a gente ratifica, né, confirma, né, conceitos de cefaleia primária, onde a dor por si só cefaleica, ela é a patologia e nenhum outro transtorno a causa, e a secundária são aquelas cefaleias que têm como origem mecanismos outros de patologias outras, que um dos sintomas é a cefaleia. E cefaleia, a gente tem que lembrar que é dor na região cefálica. As neuralgias são cefaleias, as patologias que geram dor, que são levadas por trigêmeo e C1, são cefaleias, beleza? Então, vocês já estão careca de saber as divisões entre cefaleias primárias e secundárias. Especificamente, essas são as mais pãozinho quente da história, as mais frequentes. Não necessariamente que essas 2 últimas estejam em todos os momentos de vossas vidas, mas
Dentre as primárias, essas são as que vocês eventualmente mais vão se deparar. Especificamente, nosso tema hoje vai girar em cima de migrânia e cefaleia insalvas. Não vou, só se vocês precisarem, não vou abordar cefaleia tipo tensional, nós já discutimos um pouco dela em consultoria, vocês já levaram isso para intermediária agora, na segunda-feira, se quiserem, beleza, os slides nem vão aparecer aqui. E também vou deixar de lado, por enquanto, a hemicrania paroxística, que é muito mais, não é mais rara, mas é menos frequente que as salvas, então separei essas duas aqui, ó. Lembrando que quando a gente falar de cefaleias em salva, eu vou ter traços trigêmino-autonômicos envolvidos com a apresentação clínica. Especificamente, no momento, a gente volta a retomar o assunto ali, o que é trigêmino autonômico e tal, tá? Mas primárias, migrânia e cefaleia em salvas, vem já. E eu peço muito que vossas senhorias se atentem pelo menos ao sumário, ao índex da classificação internacional de cefaleias e vejam ali quais são os subtipos. Agora há pouco a gente até passou um pouquinho aí, né, e os slides que eu mostrei agora pelo Rainer eu não vou mostrar de novo durante a palestra, mas ali, ó, o que é secundário aqui, né? Tem aqueles grupos de doenças musculoesqueléticas, tem aquelas neuropatias, tem aquelas relacionadas ao abuso de medicamentos, pelo menos para passar um olho ali e saber fontes outras de dores em região cefálica, beleza? E não vou cobrar que você me aponte aí se fulano é secundária ou se ciclana é secundária, não vou, tá? Por exemplo, dessas que apareceram ali. Nós vamos trabalhar só as hipóteses diagnósticas que vimos durante o problema número 4. Bom, então, estão também aí já bastante já careca de saber que existem critérios diagnósticos para migrânia, né? Especificamente esses que estão aí na tela são de migrânia sem aura. Então, para que a gente classifique um paciente como migrânia sem aura, eu tenho que ter pelo menos 5 episódios como estes que estão à esquerda do slide, né? Onde, pelo menos nestes 5 episódios, eu tenha 2 destes 4 seguintes aqui. A dor seja unilateral, seja pulsátil, ela seja de moderada a forte intensidade, seja piorada por atividades físicas, como caminhar, subir escada ou correr. Também devem estar presentes os critérios de que a duração daquela crise é de 4 a 72 horas. Atenção que eu falei crise, ou seja, a gente está num modelo agudo de migrânia sem aura, perfeito? Então a crise dura de 4 a 72 horas e que durante a apresentação dessa a gente tenha pelo menos um daqueles seguintes fatores, são os últimos ali, ó, náusea e ou vômitos, e o outro critério é foto e fonofobia, beleza? Então, aqui, esse slide anterior, ele nada mais, nada menos é do que uma transcrição da classificação, dos critérios diagnósticos para a classificação de migrânia sem aura, descrito e muito bem descrito no caderninho aí na Classificação Internacional de Cefaleias, perfeito? É assim que você vai estabelecer critérios diagnósticos para a desordem. A nossa paciente foi finalmente diagnosticada como migrânia crônica, então vou fazer um corte nesse tema, migrânia crônica, e vou jogar para daqui uns 10 slides. Ali eu vou falar de novo de critérios diagnósticos de migrânia crônica e de umas outras coisas. Então faço um corte e jogo lá. Então eu estou criando uma sequência de pensamento e está partindo de uma migrânia sem aura aguda, que é como mais ou menos estava a apresentação da doença para ela 2 anos atrás, quando tudo começou. Lembra que é uma senhora, tem 40 e poucos anos, mas uma mulher que teve crises de uma forma e agora está de outro, e agora ela recebeu o diagnóstico de migrânia crônica. A gente tem grande chance que tudo isso tenha começado com a migrânia aguda, 2 anos atrás, que não foi bem manejada, chegou até o momento de hoje. Esse slide que está à nossa frente aí, ele é específico para que nós discutamos a fisiopatologia da migrânia. Especificamente, a gente começa com a fisiopato da nocicepção, da fisiopato do distúrbio neurovascular da migrânia, que daqui a pouco a gente vai acrescentar umas camadas e nós vamos chegar na fisiopato completa da migrânia crônica, que é o que vocês têm que apresentar segunda-feira que vem. Atenção,
É uma escalada de informações que daqui a pouco eu mato lá na crônica. Então, como se inicia a fisiopatologia da migrânia? Da seguinte forma. Abre parênteses. Existem diversas informações na literatura que são antigas e conflitantes até com algumas coisas que eu vou dizer aqui hoje. Entretanto, tudo que eu estou dizendo hoje aqui está na sala virtual de vocês e já é um consenso entre aqueles bons estudiosos do assunto. Quem são os bons estudiosos do assunto? Eu coloquei pelo menos um artiguinho de cada um desses grandes cientistas, vamos chamar assim, envolvidos na fisiopatologia e manejo das migrânias, perfeito? Um deles é o Godsby, essa que é de onde eu tirei esse slide. Esse slide dele é antigo, esse slide está fazendo 20 anos, desculpa. Esse artigo que eu estou apresentando para vocês, a partir dessa figura, ele está fazendo 20 anos agora. Mas ele é o mais clássico de todos, que inclusive Godsby continua publicando até hoje, e suas ideias só estão aumentando, melhorando, mas as ideias são as mesmas. Então, vocês vão ter, para aqueles que estudaram, encontrado outras ideias para a fisiologia, outras teorias para a fisiologia, fisiopatologia da migrânia. Já já a gente dá uma fechada nisso. Atenção ao que eu vou dizer. Então, qual é o mecanismo etiológico da migrânia? É um mecanismo neurovascular. Abre outro parênteses. Lá, quando a gente foi falar de lombociatalgia, eu dizia que era um mecanismo irritativo, mecânico, inflamatório. Olha o que eu estou dizendo agora. A migrânia é neurovascular. Então, tudo que a gente trocar de ideias tem a ver com neurovascular. Onde está a parte neuro? No começo e no final. Que começo? Parece, certo? Parece que por um bug, parece que por uma desordem intrínseca ao tronco encefálico, o hipotálamo manda algumas informações não sabidas por quê ao núcleo salivatório superior, este no tronco encefálico. O núcleo salivatório, está aqui ele, ó, núcleo salivatório superior. O núcleo salivatório superior, um núcleo autonômico, dispara informações eferentes que vão trafegar, passar pelo gânglio pitérico palatino, por exemplo, um gânglio simpático autonômico, né? Que tem eferência até artérias meningiais. E, mediante tal eferência, os vasos entram num comportamento próprio para eles ali. Já foi dito no passado que esse comando era de obrigatoriamente vasodilatação. Sabe-se que não. Então, muitos de vocês podem ter lido lá assim, ó, vasodilatação provoca dor na migrânia. Não existe verdadeira, pode até existir vasodilatação, mas não é isso que separa a fisiopatologia, porque você tem a própria migrânia, principalmente com os estudos de ressonância funcional magnética, você tem todas as características migranosas, acontecimento de uma migrânia sem um vaso a mais dilatar, meningial dilatar, perfeito? Então pode existir vasodilatação, mas aquilo é paralelo, tá ocorrendo temporalmente. Mas existe esse comando simpático vindo do núcleo salivatório superior para que existam mudanças comportamentais histológicas nos vasos. Já já eu faço uma visão melhor disso aí, tá? Então a gente sabe que vai existir uma consequência histológica nos vasos meningiais a partir desse comando eferente simpático. A partir do que vai acontecer ali nos vasos, eu já volto nisso, terminações nervosas livres. Terminações nervosas livres, aferentes, sensitivas, primários, vão captar a informação e vão conduzir a informação até áreas superiores. Ou seja, o que eu vou dizer agora é nocicepção vinda, né, de terminações nervosas livres ao redor de vasos meningiais. Essas terminações nervosas livres serão excitadas a partir de acontecimentos ali nos vasos, aguenta um pouco. Essas informações vão trafegar pelo ramo oftálmico, o V1 do trigêmeo, ramo oftálmico do trigêmeo, já que a inervação das meninges, artérias meningiais é feita pelo ramo oftálmico do trigêmeo. As informações percorrem o nervo, né,
não passa necessariamente pelo gânglio trigeminal, né, porque é um pseudo-unipolar, né, então não passa pelo gânglio, só ladeia o gânglio, né, anatomicamente passa ali perto, e o aferente primário vai fazer a sua passagem de informação nociceptiva para o aferente secundário, que está lá no tronco encefálico, especificamente no subnúcleo caudal da ponte, onde ele passa a informação. Eu estou falando de uma via trigêmino-autonômica, trigêmino-talâmica, certo? Uma via trigêmino-talâmica, onde a informação vai ser passada por um neurônio de segunda ordem, e este leva a informação para áreas corticais superiores. Pelas mesmas vias, pelos mesmos caminhos, neo ou páleo, né, ladeando informações neo ou páleo, que vêm da medula, né, vêm ao longo da medula, né, e tal informação chega, então, em córtex sensorial S1, via neo-espinotalâmica, ou em córtex pré-frontal, via paleoespinotalâmica. Ponto. Então, a nocicepção, ela é transduzida, né, acontece a nocicepção lá no aferente primário ao redor dos vasos, e a percepção final em S1 ou córtex pré-frontal. Dúvidas sobre o que eu falei? Prof, eu não tenho uma dúvida específica, mas eu queria fazer um pedido para o senhor falar um pouquinho, só mais devagar, mas bem pouquinho, porque é muito caminhozinho, sabe? E aí a gente vai. Mas obrigada. Até agora tudo bem. Já volto nisso, tá? E vou ser mais devagar. Vou dar uma recapitulada. O senhor, eu não olhei ainda. O senhor falou que postou lá os artigos sobre essa fisiopatologia, né? Mas os outros, eles falam a mesma língua, assim? É o mesmo raciocínio ou é tudo diferente? Tem um pouco de cada. A maioria fala a mesma coisa, mas você vai encontrar muita coisa. Inclusive, se você pegar o próprio Onofre, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar lá que a serotonina é a ninja, que as plaquetas são o começo da fisiopatologia. Então não tem isso problema aí, ó, se a gente levar divergente? Tem. Você pode levar divergente. Desculpa, não tem problema levar divergente, só que tem que levar assim, ó, já foi postulado isso, também já foi postulado isso. Sabe qual é o conceito atual? É este. Tá bom. Tá? Então levar, mas tem que levar consciente que não é. Então assim, a serotonina liberada pelas plaquetas já foi dita como o carro-chefe. Na época, o mecanismo etiológico da migrânia era unicamente vascular. Era um evento vascular. Liberação de serotoninas por parte de plaquetas. E daí vinha uma captura na nocicepção, né? Vinha uma transdução, captura de nocicepção e seguia. Mas não é. É hipotálamo mal conversando uma conversa errada, uma conversa ruim com o núcleo salivatório superior, e este fazendo esta eferência, e aí tem uns eventos vasculares que eu não mencionei ainda, vou mencionar daqui a pouco. Então, Lohane, checa para mim se eu postei esse cara, eu acho que eu postei, tá? Contribuições neurovasculares, tá lá, né? Para a migrânia. Esse é maravilhoso, esse artigo. Chato para ler, complicado para dedéu, mas é muito elucidativo, tá? Publicado aí, ele é da revista, da revista Neuroscience, mas ele fez parte de um suplemento da revista Pain, revista Dor americana, da Sociedade Internacional, da Sociedade Americana de Estudo da Dor, que é essa revistinha Pain aqui, ó, tá publicado lá, e aqui, que é o periódico hoje de mais impacto e tal. Então, ela é maravilhoso. E aí vocês vão encontrar uns quadrinhos desse lá. Então, e eu quero que vocês leiam, por favor, para que a gente não fique só na imaginação aqui ou nas palavras que eu vou dizer. Os acontecimentos relativos ao vaso, né, estão ligados a essas camadas vasculares que a gente tanto estuda desde lá do primeiro ano da faculdade, certo? Então, aquela eferência simpática que chega até o vaso meningial, certo? Tem consequências histológicas, né, que começam, ó, na túnica média. Perfeito? Então, é o tônus
primário desse tecido vascular em resposta ao sistema nervoso simpático. Opa! Então, a gente agora há pouco falou disso, naquela figura que trazia ali o tronco encefálico, os neurônios referentes até os vasos meningiais. Agora a gente está olhando numa lupa que fala que a primeira resposta vem da túnica média, certo? Vamos voltar aqui, né? Vem da túnica média, perdão, seta no lugar errado, na túnica média, perfeito? É dela que partem os primeiros eventos, acontecimentos histológicos dos vasos, perfeito? E, na sequência, no próximo passo, tá? E eu acho que essas mesmas linhas estão sublinhadas lá no texto, tá? Não tenho certeza. Mas está lá no texto. Então, na sequência, células endoteliais, perfeito? Do vaso meningial, respondem aos comandos histoquímicos, bioquímicos, dado pelas células da túnica média, e na sequência, você tem uma sequência, cadê? Aqui, uma sequência de sinalizações e conversas, certo? Em que, a partir daquela sinalização, onde a túnica média começa a responder, vão existir a liberação a partir das células endoteliais, liberação de peptídeo natriurético tipo C, é um cara novo na conversa, responsabilíssimo pela excitação, pela transdução, pelo disparo dos neurônios aferentes sensoriais primários. Juntamente com células, certo? Do sistema imunológico, responsáveis que, obviamente, não só por defesa, mas por modulação da hiperalgesia primária, que já vimos lá no primeiro problema, também sensibilizando e ativando aferentes primários de lá. Ou seja, nada que eu disse agora levou o termo de vasodilatação. Nada levou o termo de vasodilatação. Nada levou o termo. Apenas que existe uma eferência simpática diretamente no vaso. Esta eferência leva à atividade de camadas do vaso, especificamente começa com a túnica média, e na sequência eventos relativos ao endotélio do vaso e a interação com células e neuromoduladores, vai existir a sensibilização e a ativação de aferente primário, onde aqui existe nocicepção. Toda essa conversa, até aqui não tinha nocicepção, é daqui em diante que inicia-se nocicepção. Faz sentido isso? Pois é. É uma visão bem simplificada dessa frase que você usou, mas sim. Ela está mostrando o som, mas sim. E tudo isso mediado, até onde se sabe, pelo hipotálamo. O bug parece começar ali. Lembra que o nosso hipotálamo é o nosso centro regulador de diversas funções corpóreas, né? Ele está em alerta, ele está... muita coisa chega até ele, como... Por exemplo, a gente vai daqui a pouco vai discutir novamente sobre os fatores disparadores de migrânia, né? Então, são fatores visuais, olfatórios, ligados a drogas, falta de sono. E o hipotálamo é o cara controlador disso. É o cara que mantém uma vigília do que está acontecendo no mundo, de alguma forma, né? As informações têm que chegar até ele, para que ele e o tronco encefálico regulem os nossos sistemas. De alguma forma, a gente só não descobriu ainda por que o bug acontece para essas pessoas. Eu nunca tive uma crise de migrânia. Talvez 5, 4, 3 dentre a cada 10 alunos que estão nos escutando aí já tenham tido, que é mais ou menos essa. Na faixa etária de vocês, é mais ou menos a prevalência aí, de pelo menos um ataque, né? E é um evento neurovascular que pode começar com um agente externo, ou às vezes do nada. Professor, então
até, por exemplo, o centro da sede, a regulação da sede no hipotálamo, a desidratação, a falta de água pode disparar uma crise de migrânia? O que o hipotálamo regula pode disparar? É isso? Acho que não dá para fazer essa afirmação como você fez, né? Eu não sei se desidratação levaria a migrânia. Talvez, eventualmente, para algum de vocês já possa ter acontecido, mas não está dentro dos fatores conhecidos, tá? Entendi. Geralmente são situações somestésicas que levam, tá? São coisas somestésicas que, obviamente, nós já conversamos sobre isso, o hipotálamo e o tronco encefálico são sempre informados de informações somestésicas antes mesmo da informação chegar no córtex sensorial S1, por exemplo. Entendi. Obrigada, professor. O que aconselho vocês a fazerem sobre tudo isso que eu falei? Tem que ler. Se não ler, não grava, tá? Então, ler esse artiguinho do Godsby aqui, 2002, ler esta revisão aqui da Neuroscience 2016, isso é dela também. E aqui, ó, esse é dela também, perfeito? Neuroscience aqui 2016. E, por favor, façam referência a esses artigos para poderem compreender melhor. Estou à disposição de vocês, tanto agora quanto em qualquer momento, para que eu tire dúvidas a respeito disso. Mas se não ler, não rola, não vai. Se não estudar, se não passar ali 10 vezes o olho, não vai. Eu vou seguir para que vocês pedem para voltar. O que esse slide mostra? É o caminho nociceptivo. Beleza? Então ele não mostra o que mostrou no início aquela figura colorida, uns 4 slides atrás, que falava hipotálamo, núcleo levatório superior, simpático. Então, aqui é só a parte nociceptiva. E imaginem que esse aqui é o ramo oftálmico, certo? Oftálmico, dá um pouco mais para cima, o ramo oftálmico. A informação vem, subnúcleo caudal da ponte, sobe. Tálamo S1, caminho simples, bem básico, sensorial discriminativo da sensação dolorosa. Lembrando de novo, aqui a anatomia do V1, da ramo oftálmico, V2, o ramo maxilar, e V3, ramo mandibular do trigêmeo. Por que é V? Porque é quinto par, tá? Aí ficou V. V3, mandibular, maxilar e V1 oftálmico, gânglio trigeminal, vou voltar um slidezinho, tá aqui, gânglio trigeminal, V3, e existem diversos núcleos, e no caso um subnúcleo, no tronco encefálico responsáveis pela passagem da informação do primário para o secundário. Especificamente, a nocicepção passa aqui, ó, perfeito? Subnúcleo caudal ou caudalis, já na ponte, certo? Já na ponte. Lembrando que a gente tem outros núcleos responsáveis pela porção motora, por exemplo. O trigêmeo tem parte motora, ele é um nervo misto, né? Então existe o núcleo principal aqui, media outras coisas aqui, tá? Outras coisas também são mediadas por outros núcleos. Nocicepção, subnúcleo caudal. Dúvidas? Sim. Muito silêncio, hein? Medo. Dúvida. Quando eu li sobre a fisiopatologia da neuralgia trigeminal, falava que esses ramos do trigêmeo, eles se convergem, como o senhor falou aí, no bulbo, ou é na ponte? Um desses dois. Na ponte, né? Eles entram, né, aqui. O que é convergir? Né? Eles convergem para o gânglio trigeminal. Isso. Aqui, ó, 3 bracinhos, um bração. Diga. Tá, e quando acontecia essa conversão, falava que eles perdiam a bainha de mielina. Era como se fosse uma transição. Aí que nesse artigo eu traduzi, né? Então eu não sei se talvez pode ter utilizado outra palavra. Aí acontecia uma transformação, e nessa transformação poderia acontecer a lesão, e daí sim ter a neuralgia, tipo isso. Essas palavras não estão corretas. Eu sei o que você está falando, mas elas estão uma montagem de quebra-cabeça bem distinta. Então, tudo isso aqui pode ser mielinizado.
Lembrando que eu tenho fibras finas, amielínicas aqui no meio. Mas tudo isso aqui é mielinizado. Isso aqui é um nervo, eu tenho perineuro aqui, eu tenho outras coisas ao redor do neurônio. O que você faz referência é mediante uma lesão que ocupa espaço, ou então a artéria cerebelar superior pulsando, ou então qualquer outra lesão inflamatória, por exemplo, aquela mediada pelo herpes zoster, que leva à degeneração, que leva a um toque, contato mecânico, inflamação, degenerativo do tecido nervoso, seja do próprio perineuro, seja da própria célula nervosa, e daí então você tem uma neuralgia secundária trigeminal, não a idiopática clássica do problema, mas uma secundária causada por isso. A gente já conversou que neuralgias podem se iniciar por agressões mecânico-inflamatório-químicas ao tecido nervoso. Não só na neuralgia trigeminal. Esse cara aqui, ó, de nada é diferente de um nervo espinal. Tem umas especificidadezinhas meio diferentinhas, tá, mas não é. É igual um nervo espinal. Daquele que a gente conversou, o Renan mostrou para vocês, que a hérnia, né, do disco herniado pode tocar o nervo. Só não tem aqui, né, óbvio, né? Mas ele não nada é diferente de um ramo, desculpa, de um nervo espinal. Do ponto de vista macroscópico, assim, tem diferenças, né, visuais, mas você interpreta do mesmo jeito. E, obviamente, existe um de cada lado, igual os espinais sensoriais. Tá, então, tirando o que o senhor disse. Então, não é essa transformação. Como o senhor disse, toda a fibra ela é mielinizada. Mielinas grossas, mielinas finas. Não? C é amielínico, lembra? Tem fibra C no trigêmeo? Tem, mas não que seja nenhuma, o senhor tinha falado que nenhuma fibra era amielínica, pelo menos um pouquinho tinha, não é? Não, nunca falei isso. Eu só disse, até apontei aqui, a fibra C é amielínica. Mas esse conjunto aqui nunca vai estar desencapado naturalmente. Para que exista isso, certo? Para que exista isso, você tem de ter lesões traumático-mecânicas, inflamatórias, para de alguma forma perder a proteção. E foi isso que eu escutei na sua afirmação lá, de que a neuralgia trigeminal se iniciava a partir de desmielinização. Nem sempre é desmielinização de uma fibra mielinizada. Mas deixa eu voltar nisso, quando eu for falar de trigêmeo hoje ainda, lá eu vou discutir fisiopatologia mostrando slides para vocês. Tá bom, mas eu entendi o que você falou assim. Beleza. Bom, então, ali dizia a respeito da fisiopatologia, do início da fisiopatologia da migrânia. Então, eu terminei a fisiopato com a dor sendo percebida em córtex S1 ou pré-frontal. Vai ter mais ainda, né? Principalmente para chegar na migrânia crônica. Outros fatores vão ter que estar somados aí. Mas é importante a gente lembrar que a migrânia tem fases, né? Então, a fase que antecede a dor é o pródromo. Inclusive, vai anteceder a própria aura, né? Mas é a primeira delas. Nem todo mundo tem isso, mas em geral acontece. Ela mediada pelo hipotálamo, como conversamos agora há pouco, e com sinais similares a bocejos, a vontade incontrolável de certas comidas, essa mudança de humor, fadiga, perda de energia, confusão mental, perfeito? Ela é chamada fase premonitória, que antecede também a aura. E nem todo mundo tem. 20%, 30% dos migranosos têm aura, os outros 70%, 80% não tem. A aura é um evento cortical, a gente já conversa sobre ele, e a aura não entra, abre parênteses, às vezes sim entra, mas a aura não entra na fisiopato da migrânia completa. Porque pode existir migrânia sem aura, sabe disso. Então não ter existido um sinal cortical relativo à área na fisiopato. Quando acontece a aura, você anexa a aura à fisiopato completa. Mas ela pode acontecer sem. Já volto nisso.
A cefaleia, propriamente dita, né, e a gente tem que entender que isso aqui é nocicepção, perfeito? Associado a outros sintomas mediados pelo nervo vago relativos a essa fotofonofobia. E, por fim, o pós-dromo, a ressaca pós-cefaleia. Essa aqui, mediada pelo tronco encefálico mais uma vez, né, na história, onde fadiga e mudança de humor podem persistir. Essas 4 fases são encontradas em diversos livros-texto, em diversos artigos. E eu só pediria que vocês tentassem padronizar esses nomezinhos um pouquinho diferente. Tentem padronizar esses aí, tá? Fase premonitória, ou agora melhor chamada de pródromo, a aura, a cefaleia propriamente dita, e a ressaca, ou pós-dromo. Beleza? Conhecemos que fatores disparadores para migrânia estão relativos a fatores genéticos, a variação hormonal, principalmente nas mulheres, aquela variação para mais ou para menos do estrógeno, quando, né, de uma fase menstrual, quando de uma gravidez, quando da menopausa. Necessariamente não é toda vez que aumenta o estrógeno, ou toda vez que cai o estrógeno. Pode ser na subida ou na descida. Pode ser na falta persistente, como na menopausa, pode ser na persistência de níveis altos, como na menstruação, mas de qualquer forma, a variação hormonal, principalmente ligada ao estrógeno, está ligado a fatores disparadores da migrânia. Bebidas envelhecidas como o vinho tinto, queijos envelhecidos, chocolate, café, o aginomoto glutamato monossódico, fatores estressantes, o abuso de nicotina, luzes intensas e estroboscópicas, cheiros fortes, mudança no padrão do sono, sono demais, muito tempo dormindo, pouco tempo dormindo, quem é acostumado a dormir bastante, dormir menos, quem é acostumado a dormir pouco, ter que dormir mais tempo deitado, mudança no padrão, atividades físicas e mudanças climáticas. Todos esses são fatores predisponentes bem conhecidos. Já já a gente volta neles, né? É importante lembrar de que 15 a 30, 20 e poucos por cento dos pacientes migranosos têm aura, e a aura são sintomas visuais e ou sensitivos ipsilaterais à dor unilateral pulsátil, perfeito? Tem ipsilateral, são sinais que aparecem no mesmo lado da dor de cabeça. Tais sinais vão estar presentes por 5 minutos a 1 hora, mais ou menos, e podem ser descritos como linhas coloridas, geométricas, aparecendo no centro, no canto de uma imagem, quando o cara está olhando para frente, né? Olhando, né? Formas cintilantes ocupando parte do quadro da imagem formada, né, a partir da visão. Podem ser sinais sonoros como tinidos, asas de borboleta batendo, assovios, presentes unilaterais, ipsilaterais ao acontecimento da cefaleia. Podem vir pequenas sensações esquisitas, mas aí um pouco mais ligados ao pródromo do que à própria aura, né? Como aquelas mudanças de humor, de percepção de que alguma coisa está acontecendo, mas em geral, sensações relativas à visão e audição. Bom, e qual é a fisiopatologia da aura propriamente dita, né? Que são esses sinais visuais, auditivos, que precedem a cefaleia. Parece que a aura pode ser explicada por um fenômeno que foi descrito por um pesquisador brasileiro, Leão, em 1944. Lá, Leão, naquela época, ele descreveu um fenômeno chamado depressão alastrante, que foi batizado com seu nome, né, logo depois disso, e o experimento que ele fazia era em áreas verticais de coelhos, se eu não me engano, eram experimentais laboratoriais, onde ele utilizava magnésio, um óxido de magnésio, borrifado lá na superfície do córtex dos animais, e ele percebia que existia uma sequência de oligoemia, diminuição do fluxo sanguíneo no parênquima do córtex.
certo? Então, o parênquima do córtex, ali onde jogava o magnésio, passava por uma fase de diminuição de fluxo sanguíneo, perfeito? Então, naquele momento, aquele evento de lá foi registrado e tal, e se diz que a aura é algo parecido com isso no humano, onde ninguém está jogando magnésio, ninguém está abrindo o cucuruto de ninguém, mas existe uma onda de oligoemia, sem sabermos por que necessariamente, diminuição de fluxo, né, dos vasos que nutrem o parênquima cortical, perfeito? Não é vaso meningeal que discutíamos agora há pouco, aqueles vasos meningeais estão entre as meninges, estamos falando aqui de parênquima encefálico, né, de córtex, onde existe uma onda de depressão elétrica que surge a partir da diminuição do fluxo sanguíneo, que se inicia no córtex occipital, alastrando-se numa velocidade de 2 a 6 milímetros por minuto, lembrando que no córtex occipital a gente tem o processamento da visão, né, V1 está ali, propagando então pelo córtex visual primário, justificando então esses sintomas primários, visuais, nos primeiros 20 minutos da aura. E, como dito antes, precede as mudanças neurovasculares descritas naquele primeiro slide, onde o hipotálamo toma a sua decisão de mandar o comando lá para o subnúcleo, o núcleo salivatório superior, sinal simpático, e vai até os aferentes, até os vasos meningiais, perfeito? Então, essa fisiopatologia descrita agora, ela precede aquilo que nós conversamos agora há pouco, relativo ao disparo do hipotálamo e o comando para o núcleo salivatório superior do tronco encefálico. Dúvidas sobre a minha amiga Aura? Vocês leram isso? Tinham lido? Sim, houve. Foi no nome mesmo. As informações continuam valendo, então, ali no NOF. Essa é uma coisa antiga, isso. A aura está bem descrito lá. Vou seguir, para que vocês me gritem. Tem 3 slidezinhos rápidos aqui, ou 2 slides talvez, que vão mostrar critérios diagnósticos para migrânia com aura, para migrânia, né? Então, especificamente aqui é com aura. Isso aqui é similar ao que nós vimos lá no primeiro slide que eu mostrei. Perfeito? Então, vamos para o negócio aqui. Cadê o olho dela? Porque tem que estar a parte da cefaleia aqui. Okay. Bom, então, a gente tem aqui os sinais e sintomas sensoriais, de alguma forma, né, relativos às manifestações áuricas. E na sequência aqui, por exemplo, ela dura pelo menos 5 minutos, lembra que a gente comentou lá que ela de 5 minutos a 1 hora, né, que tenham ocorrido pelo menos duas dessas auras ou mais ao longo da vida do indivíduo, não tenha sido uma vez só, perfeito? Que os sintomas durem de 5 a 60, que sejam unilaterais e ipsilaterais, positivo no sentido de existir um sintoma versus faltar algum sintoma aqui visual sensorial, perfeito? E que na sequência tenha vindo uma cefaleia, porque existe a aura não migranosa, só o acontecimento visual sensorial sem cefaleia, isso pode acontecer, mas como é migrânia com aura, aqui. Tinha mais um slide que eu devo ter comido aqui, que falava alguma outra coisa parecida de critério diagnóstico, mas isso que eu acabei de dizer está lá no nosso manualzinho de classificação da Sociedade Internacional. Professor, Sim, senhora. Eu ia até perguntar para o senhor isso na consultoria, mas como está falando isso, eu vou perguntar já. Eu fiquei com dúvida no seguinte, quando eu fui ver a questão dos critérios diagnósticos, eu vi pelo Onofre e depois eu olhei pelos artigos, um dos artigos que o senhor tinha postado. E aí ele trazia um pouco diferente essa tabela de
de critérios diagnósticos. E aí a gente até conversou na tutoria qual que a gente tinha que levar, né, para a gente saber. E aí a tutora falou para a gente tirar a dúvida com o senhor, porque não sabia dizer se era pelo NOF ou pelo artigo. Especificamente, critério diagnóstico de quê? Era da migrânia sem aura. Sem aura, tá. Então, que é que, lembrando que o ONOF é de 2009, né, e o texto que esteja ali, né, ele foi editado em 2009, seja anterior a isso, nós já tivemos 2 mudanças na classificação internacional depois disso, certo? Teve 2013 e 2018. Então, o que é que está valendo? Classificação internacional da cefaletes. Vamos abrir juntos aqui? Vou até abrir aqui para a gente ver isso aí juntos. Estou fuscando aqui, tá? Vou pegar 2018. Que é justamente o que está na sala virtual, tá? Tem 2018 ali, tanto em português quanto em inglês. Achei. 14, não. Abrir. Compartilhar. Tela. Bora. Vamos lá. Sumário. Migrânia com aura. Aqui, ó. 1.2. Bora lá. Sem aura. Com aura. Perfeito? Então, todos os pontos presentes aqui no sem aura devem estar presentes, todos, durante a fase de cefaleia, adicionado o mesmo slidezinho que eu mostrei agora há pouco, que falava isso aí. Beleza? Então, esses são os critérios diagnósticos, e assim que você vai levar para a sua tutoria. Sei que você já levaram alguma coisa nesse sentido, mas se tiver que ratificar, é o que está na classificação internacional. Beleza, prof. Obrigada. Beleza? Tá? Se eu quiser abrir para você ver de onde estavam, né? Certinho, para você não ter qualquer dúvida e levar isso aí, tá? Vamos lá para a nossa aula. E agora, José, se a gente estava falando até agora há pouco de migranear, onde a gente deu exemplos primariamente diagnóstico do sem aura, depois acrescentou a própria aura, falou daquelas fases da migrânia, né? O que será que é a tal migrânia crônica? Vocês podem me ajudar a tentar explicar? Vendo aí. Cadê a Maria Letícia que não falou nada hoje? Está doente? Tô aqui, prof. Entendi. Vocês vão conseguir me dar qualquer rumo para isso aí? Para o que é migrânia crônica, o que ela é diferente da aguda? Então pensa assim comigo. Se a migrânia, por si só, a migrânia, chamamos ela de migrânia aguda, mas migrânia, ela só é diagnosticada a partir de sinais e sintomas tomados da história e nada pode ser feito laboratorial ou por imagem para tal diagnóstico. No caso da migrânia crônica, também a partir de informações presentes na história do paciente. Na coleta de informações de exame físico, que em geral não tem nada, mas você pelo menos ver que não é, fisicamente não tinha nada também. Então, e qual a diferença, então, da aguda, da migrânia convencional? De que algo mudou para mais, para adicional. Então,
A migrânia crônica, perfeito? Ela é uma cefaleia que foi similar à migrânia, ou às vezes adicional a uma cefaleia tipo tensional, junto da apresentação primária, só que agora ela está presente em igual a mais de 15 dias por mês, por 3 meses, preenchendo os critérios aqui de baixo. Então a gente tem como primeiro critério persistência. A gente dizia que as crises migranosas convencionais atrás tinham de 4 a 72 horas. Aqui a gente está dizendo que existe a persistência desses sintomas por pelo menos 15 dias, por pelo menos 3 meses. Ela deve ser assim classificada em pacientes que tiveram pelo menos 5 crises anteriores a esta classificação de crônica, 5 crises de migrânia sem aura, ou 5 crises de migrânia com aura. O cara só recebe o rótulo de migrânia crônica se ele houve no passado, se ele teve no passado, crises clássicas de migrânia convencional, com ou sem aura. Certo, eu ia falar sobre mais de 3 meses mesmo, mas é que eu fiquei meio insegura. Beleza? Então, existem, mais uma vez, critérios diagnósticos para tais classificações e uma fisiopato que justifique. Então, para a segunda-feira que vem, qual é a fisiopatologia da migrânia crônica? Toda a fisiopato que nós vimos da migrânia, hipotálamo, tronco cerebral, eferência até vasos meningeais, aquelas ocorrências na túnica média e no endotélio, a nocicepção sendo percebida por aferentes primários que vão levar a informação através do ramo V1 do trigêmeo, subnúcleo caudal, passa a bola por uma segunda ordem, ascensão até S1 ou pré-frontal. Certo? Mas, ou seja, o que eu acabei de dizer, isso aqui, ó, evolução do mecanismo base, mas a possibilidade do abuso de medicamentos, um fator cronificante extremamente importante, nós já vamos falar disso daqui a pouco, abuso de medicamentos, mas todos os mecanismos neuroquímicos nós discutimos da cronificação da dor aguda para a dor crônica. Como dito pelos primeiros 3 a 5 minutos que eu estava conversando com vocês antes da aula, de aqueles mecanismos de persistência da sensibilização central, a neuroplasticidade através de brotamento e expressão de novos canais iônicos, a diminuição da eficiência do sistema inibitório descendente, são mecanismos neuroquímicos de dor persistente. Junta tudo isso, esta é a fisiopato atual conhecida da migrânia crônica. Questão de prova. Essa é a 21 ou 22? Aberta, não lembro. Ó, professor, não vai me enganar. Não vai, em algum lugar vocês vão ser perguntados disso. Em algum momento de vossas vidas. Tá certo. E por que a gente tem que saber disso, moçada? Tá. Senão não trata. Só lembrando aí, né? Fatores de cronificação relativos à sensibilização central, neuroplasticidade e distúrbio no sistema inibitório descendente. Se nós não soubermos disso, a gente não trata. Posso entrar em manejo? Pode, prof. Beleza. Como iniciar o manejo de uma migrânia? Sempre pela eliminação ou evitar, pelo menos, os fatores gatilho conhecidos. Então, aquilo relativo à variação hormonal, aos alimentos, aos comportamentos, à exposição a padrões distintos de clima, sono e exercício, tudo isso tem que ser manejado. Portanto, como é que inicia, se essa vai ser a questão, se aquela era 21, essa vai ser 22, se aquela era 22, agora vai ser 23. Como é que você inicia o manejo disso? Tomada de uma boa história de fatores
disparadores para o indivíduo X ou Y que você está consultando. Se a gente não tentar entender em que momento da vida do indivíduo aquilo começou lá atrás, certo? E quais eram ou quais ainda são os fatores disparadores, eu posso não ter sucesso com a farmacologia, com a farmacoterapia que vem a seguir. Eu preciso ir lá atrás e identificar o que pode e deve ser evitado. Senão, não adianta. Beleza? Então, ir ao encontro, certo? Dessas informações e, de alguma forma, eliminar tudo que foi possível na vida desse indivíduo relativo aos fatores disparadores. Para daí, então, iniciar a farmacoterapia. Certo. Beleza? Só um negócio aqui. Um minutito. Descartar todos os fatores Temos possíveis. pouca gente presente hoje, hein? Maravilha. É mais que descartar, Maria Letícia, é encontrar e solicitar que eles sejam modificados ou eliminados. O indivíduo vai continuar fumando, ele vai continuar sob estresse, ele pode continuar usando as mesmas substâncias, só sabendo que se ele não eliminar, diminuir, cortar, a tendência do tratamento dar certo é muito baixa. Porque as medicações não são eficientes em cima dos disparadores. Todo manejo, ele tenta manejar a parte dessa neuroquímica que a gente conversou, mas não consegue por completo. Certo. Perfeito. Quais são as drogas para o tratamento agudo que não foram utilizados neste problema, porque a nossa paciente não tem um problema agudo, ela tem um problema crônico, certo? Quais são as drogas que podem ser utilizadas para o manejo agudo? Anti-inflamatórios não esteroidais podem. Os triptanos, que são específicos para receptores serotoninérgicos envolvidos em parte da fisiopatologia. E as ergotes, as ergotaminas, que estão menos... já saíram do mapa depois que os triptanos vieram, né? Então, só falando das ergotes, as ergotaminas, por conta, né, de uma irritação importante no trato gastrointestinal, elas também interagem com receptores serotoninérgicos, tá? Frequente queixas de formigamento, letargia, tontura, uma cefaleia meio rebote em cima dela, ela perdeu bastante o espaço, certo? O cefalive tem, muita gente ainda toma o cefalive, mas ela perdeu o espaço para os triptanos, já entra nos triptanos. E os anti-inflamatórios não esteroidais também podem ser utilizados. Entretanto, se a gente só abusar dos AINES e não levar em consideração os fatores disparadores, se a gente não lidar com outros pontos e apenas utilizar o AINE como manejo, o cara cai no mesmo problema que o nosso paciente do problema. Ela, durante 2 anos, foi tendo as crises, foi manejando com paracetamol e dipirona, AINES, analgésicos menores, e, de alguma forma, aquilo só foi evoluindo, porque os fatores primários não foram trabalhados e eliminados. Mas o AINE tem seu papel em crise aguda. Especificamente sobre os triptanos agora, você tem os principais personagens aí, onde o mais importante, o mais antigo, é o sumatriptano, no Brasil, né, o Sumax, onde 50 ou 100 miligramas num comprimido são administrados em momentos de aura ou pródromo. A ideia é que seja antes da dor, ou muito no início da dor, se possível, então, né? E até 2 horas depois, não deve existir mais dor migranosa. Se ainda existir, toma o segundo comprimido. Todo imigrante, todo Sumax, vem uma caixinha com 2 comprimidos. Comprimidos de 50 ou de 100, isso aqui vai prescrever. Bastante utilizado isso já ganhou bastante espaço, já que houve a quebra da patente faz uma década atrás, então você já tem aí fármacos
genéricos, né? E aí barateou bastante. Então, hoje está sendo bastante utilizado e só pode ser usado para crises agudas. A nossa paciente de migrânia crônica não pode ser manejada com ele. Já vou dizer por quê. Um quadrinho simples aí, também do artiguinho do Godsby, onde mostram os locais de ação dos triptanos, né? Então, são agonistas de receptores serotoninérgicos, com 5-HT é serotonina, né? E os tais receptores onde o fármaco faz onde ele se encaixa, né? Para que ele seja agonista, são receptores 1B de bola, 1D de dado e um F de faca. Você encontra receptores 1B nos vasos, 1D no próprio neurônio aferente primário e lá no tronco encefálico 1B, 1D, 1F. Perfeito? Então é um agonista serotoninérgico. Existem também os mesmos receptores em vasos coronarianos. Daí, uma das contraindicações dos triptanos para aqueles pacientes com doenças coronárias pré-existentes. Também para aqueles que possuem arritmia cardíaca. Perfeito? Mas são aí os triptanos, manejo agudo de migrânia. Os bons analgésicos e AINES, certo? Ainda tem sua valia, da mesma forma que a gente já estudou dentro desse módulo. E um cara legal para usar são os corticoides. Certo? Os corticoides de uso curto, onde a prednisona ou a metilprednisolona, seja qualquer um dos dois, mas se a gente for falar da prednisona, que está aí mais fácil e mais na moda, né? São comprimidos de 5 ou de 20 miligramas, geralmente se você quiser usar dose única 20 miligramas, 3 vezes ao dia. Ou então se quiser dividir ao longo do dia ali, o paciente pode tomar várias tomadas de 5 miligramas, mas os efeitos importantes começam a partir de 20 miligramas diárias até 3 vezes por dia, então são 60 miligramas mais ou menos aí de prednisona via oral. Inclusive, daqui a pouco a gente fala de abuso de medicamentos e esse cara volta para a estrela aí. Beleza. Drogas preventivas. Se aquelas eram drogas para o manejo de crises agudas, não a situação do problema, para manejo preventivo, ou seja, para aqueles pacientes que têm mais de 4 crises por mês, crises mesmo, crises de 4 a 72 horas, mais de 4, ou num estado igualzinho a nossa paciente de migrânia crônica, perfeito? Ou num estado igualzinho a nossa paciente de migrânia crônica, a indicação é de medicação preventiva, aquela tomada todo dia para tal. E é exatamente o que aconteceu com a nossa paciente do problema. Ela foi prescrito a ela topiramato, numa concentração final média de trabalho de 50 miligramas dia, poderia ser tomado 2 de 25, ou 50 ao acordar, ou 50 ao dormir, não tem muita regra, né? Por conta da sedação, ele seria melhor ser tomado à noite. Mas por conta da possibilidade de crises migranosas acontecerem durante o dia, muito paciente tem que tomar pela manhã, mesmo levando a letargia, uma pequena confusãozinha mental, uma boca seca e tudo. O início do manejo com topiramato, ele deve iniciar ali, na maioria das pessoas que são ingênuas, né, naives para a medicação ainda, com 25 miligramas por 10 a 14 dias e um segundo comprimido adicionado, né, para totalizar 50 miligramas diário, ali depois da segunda semana. Claro que as doses podem chegar a 75 ou 100 miligramas, obviamente que tem que ser pensado aí efeitos adversos versus benefícios. Alguns pacientes têm benefícios apenas com 25 miligramas, mas em geral a média é de chegar a 50 miligramas diários. Vendo ali também, a gente pode usar a amitriptilina ou ácido valproico. Evidência científica importante tem para o topiramato e para o ácido valproico. Só lembrando, o topiramato ele é contraindicação X para a gravidez, tá? Então aí tem que achar uma outra medicação para a moça tomar durante a gravidez, ou então já a própria variação de estrógeno já garante uma certa folhinha verde para durante a gestação, as crises não acontecerem, mas é teratogênico, topiramato.
O ácido valproico é uma saída, né? Então só tem grau de recomendação A hoje, atualmente, ácido valproico e topiramato. Não vou me recordar, mas algumas sociedades, alguns guidelines também ainda trazem a amitriptilina, que sempre foi utilizada, mas eu não sei se ela é A para todos, mas ali ela está no A para B de recomendação. Se for ácido valproico, eles são 500 miligramas a 1000 miligramas dia, certo? Com uma tomada de 500 ou 2 tomadas de 500 ao longo do dia. E na amitriptilina, mais ou menos aquilo que a gente tinha conversado lá atrás, dentro do caso da neuropatia diabética periférica, onde 50 miligramas dia parece ser algo relevante para o manejo da dor lá neuropática. Aqui também pode ser, ou uma segunda tomada de 50 com o máximo de 100 miligramas por dia. Sim, hoje a gente até teve uma palestra sobre mulher, né, de LPO, de PNES, que foi a palestra. Ela até comentou sobre esse que você comentou, a amitriptilina também e outros. Ela comentou hoje sobre um pouquinho de medicamento também. Maravilha. E eu vou cobrar de vocês, né, claro que a gente tem objetivos educacionais sobre efeitos adversos, contraindicações, mecanismos de ação sobre classes de medicamentos. Vocês também estão estudando isso na LPI. Entretanto, eu vou, adicionalmente a isso, eu vou cobrar prescrição para aqueles pacientes que foram prescritos nos problemas. E prescrição do que nós estamos conversando nas palestras. Tem que saber. E prescrição ainda é abaixo do nível do manejo. Porque o manejo vai muito além de saber a receita básica indicada para cada situação dolorosa. O manejo vai manejar os efeitos adversos, trocar droga, como exatamente trocar isso ao longo do tempo, à medida com que o paciente deixa de ter os mesmos benefícios que tinha no passado e começa a ter mais efeitos adversos. Isso é outra coisa, isso é coisa para vocês fazerem mais para frente. Mas pelo menos agora, o que prescrever, como prescrever, tem que estar na ponta da língua. Tá, isso, inclusive, que vocês têm objetivos educacionais de praticar a prescrição daqueles fármacos prescritos nos problemas. Perdão. Não, é que o vizinho fez barulho. Que você falou assim que o principal que você quer é prescrição mais ainda que manejo, né? Desculpa, não. Prescrição é um nível abaixo do manejo. Ah, tá. Eu vou cobrar prescrição de vocês, porque o manejo vai além da própria prescrição, lidar com diversos fatores ao longo das consultas subsequentes ou das queixas, porque é muito fácil prescrever. Muito complexo é você ter as suas recomendações seguidas. Sejam prescrever fármacos ou prescrever mudanças comportamentais e você não ser atendido. E o paciente voltar assim, doutor, voltei com aquele problema. E aí você continua. É amplo, o caminho é imenso sobre manejo. Então, manejo, você fala que não vai cobrar agora da gente porque é muito complexo, é isso? Veja, assim, eu quero dizer que o manejo real de situações de problemas como essa vai além da prescrição. Eu quero que vocês justifiquem para cada paciente do problema as medidas terapêuticas farmacológicas e não farmacológicas, especificamente do que estamos falando agora. Vocês saibam prescrever o topiramato, vocês saibam prescrever a carbamazepina, que são os fármacos dos dois do problema, que vocês se lembrem, que saibam que existem outros fármacos para a prevenção da migrânia, como ácido valproico e a amitriptilina, nessas doses que nós estamos conversando, e acaba sendo isso só prescrição. A parte farmacológica. O que prescrever, do ponto de vista não farmacológico, conversamos ainda dentro da migrânia, as mudanças, da identificação, mudanças ou inibição completa de fatores disparadores conhecidos. O que eu quero dizer com manejo é o fato de que, à medida com que você põe um plano em prática, você tem o cara dizendo que não vai fazer, o cara dizendo que fez metade, o cara mentindo para você, o cara chegando no seu consultório de volta dizendo não melhorei, aí você vai investigar, o cara não fez, e ele quer uma solução, um plano B, porque deu muita sonolência. Todas as drogas, por exemplo, que vão estar envolvidas com o manejo preventivo da migrânia, levam a sonolência nos primeiros 21 dias, e a maioria delas persiste parte do tempo ainda para frente, mas nos primeiros 21 tem. O cara fala, não, parei de tomar. Aí é só hora de manejar ou perder.
Então vem cá, dona Maria, vamos conversar, tá? Vou diminuir sua dose, a senhora precisa. E aqueles fatores disparadores que a gente conversou, é isso que eu quero dizer, manejo, que vai vir com o tempo ainda para vocês. Certo, entendi. Você não tem tanto controle sobre o manejo, né? Porque é relacionado, o paciente tem que seguir as instruções, entendi. Um dos artigos postados na sala virtual, ele fala de tratamento medicamentoso preventivo para migrânia. Então a gente vê aqui, ó, 2 As, ó, né? Evidência A e evidência A. A gente vê nesse evidência A aqui, tanto o ácido valproico quanto o topiramato A. E tem um outro A, mas olha que legal, ó. A é dizer que inibidores seletivos de recaptura de serotonina, do tipo sertralina, fluoxetina, eles não têm benefício na profilaxia da dor de cabeça. Então, é uma evidência A, aí eu leio que A vem aqui, ó, inibidor seletivo de recaptura de serotonina, vai lá, puta, fluoxetina. Poxa, que lógico, fluoxetina, até sei quem come, tal, não sei o quê, mas a informação A é que não tem nenhum benefício na profilaxia versus placebo ou até mesmo amitriptilina, um tricíclico. Né? Então, só lembrando aí uma parte que vocês podem ler, ver A ali e achar que é superior aí. Então, já falei isso aí, agora pouco, tá? Dúvidas? Ainda não, você está falando de uma forma bem clara, tá dando para entender bem. Professor, A gente... Perdão. Só uma dúvida rapidinho. Eu tinha visto um material lá que o senhor postou que trazia assim, cefaleia crônica diária é uma migrânia transformada. Aí o senhor falando por aqui agora, eu não ouvi esse termo, então eu fiquei um pouco confusa, assim. Se eu falar que uma migrânia crônica é a cefaleia crônica diária, é a mesma coisa? Se você procurar, olha que legal, a gente já teve até cefaleia crônica diária como diagnóstico final desta paciente Alzira, esqueci o nome dela, anos atrás. Inclusive já foi, tá? Se você procurar esse termo, cefaleia crônica diária, lá na classificação internacional de cefaleias, não tem. Beleza? Então, o cefaleia crônica diária é um termo guarda-chuva, criado agora nesses últimos 15 anos, que ainda não entrou na classificação internacional, para algumas cefaleias. Então, se a gente olhar lá, vai ter uma seçãozinha migrânia crônica no artigo. Você lembra disso? E vai ter uma seçãozinha também de migrânia transformada. Infelizmente, o migrânia transformada, ele saiu da classificação internacional de cefaleias. Não tem mais ela lá na classificação internacional. Mas é um termo que ainda é cunhado, ainda é dito, ainda está escrito em alguns termos, em alguns artigos, em alguns livros, pelos pesquisadores da área. A migrânia transformada é uma migrânia clássica que, por conta dos mecanismos já descritos de persistência ou de mecanismos de cronificação, ou pelo não tratamento, pelo não manejo, por algum motivo, a migrânia convencional transformou-se numa cefaleia que tem um pouco de cara de migrânia, mas ela ganhou uma cara de cefaleia tipo tensional, um aperto bilateral como uma faixa, um peso na cabeça, uma sensação de queimação na região posterior occipital, já não é tão pulsátil a maioria das vezes. Ou seja, o que eu estou falando isso aqui, você está falando, mas parece o que está escrito no texto da migrânia crônica. Pois é. Então, por que, apesar de estar lá na sala virtual também, né, a minha ideia é que vocês leiam coisas distintas, né, por que o termo foi abandonado? Não sei, mas que foi dado mais peso para, por exemplo, termos como este, migrânia crônica. Assim, então, o diagnóstico clássico aí, uma migrânia crônica de apresentação, que parece muito da migrânia transformada. Não parece? Quando você leu lá, não parecia, putz, isso aqui é um cara de migrânia crônica. Uhum. Por isso que me gerou dúvida também. Achei que fosse sinônimo, assim.
acaba quase sendo, mas é que está sendo abandonado. Migrânia crônica sempre existiu como termo, tá? Mas está sendo deixado de lado ali, a migrânia transformada, para se ratificar a migrânia crônica. E o porquê são coisas de semântica, são coisas das pessoas que gastam e investem tempo fazendo classificações e diagnósticos como estes que essas sociedades fazem. Mas o manejo se aplica, percebeu lá no manejo? O tratamento? Se aplica muito ao que a gente está vendo agora. Então, Tá, beleza, obrigada. Então vamos lá. E o que é esse negócio de abuso de medicamentos? Então, não se conhece uma fisiopatologia muito específica, não se conhece detalhes intrínsecos neurobiológicos do que a gente vai discutir, mas é um evento clínico. Existe, está aí fora. Talvez daqui a pouco a gente conheça um pouco mais da fisiopatologia. Mas o que acontece é o seguinte: para uma porcentagem dos abusadores de alguns remédios para tratar dor de cabeça, uma porcentagem desses pacientes que abusam pioram suas dores de cabeça por estar abusando. Ponto. É fato. São indivíduos suscetíveis, dentro daqueles que abusam, são aqueles que acabam desenvolvendo. A característica de cefaleia por abuso de medicamento, ela está presente em pacientes com migrânia crônica, agora crônica, né, que inicialmente era migrânia, ou com cefaleia tipo tensional, agora crônica, antes talvez episódica. Tá? Então, são acontecimentos, ou são progressões, né, levadas pelo abuso de medicamento em patologias primárias, como a migrânia e a cefaleia tipo tensional. Quais são os fármacos que podem ser abusados e, de alguma forma, levam a tal? Tem que ser um abuso por 10 a 15 dias ou mais por mês, por 3 meses ou mais. Então, um abuso por vários dias no mês, né, por pelo menos 3 meses ou mais. É claro que você está me dizendo, porque tem droga que vai trazer falência renal, hepática, problemas sérios gastrointestinais, fora isso, do ponto de vista de progressão e piora da cefaleia, estes fármacos trazem, né, então, tal piora do quadro. Quem são eles? Analgésicos comuns, o AINES, certo? Paracetamol, dipirona, diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida, ácido bifenâmico, todos eles. As ergotes, as ergotaminas, também utilizadas para manejo de crises agudas de migrânia, cada vez menos utilizadas, mas não uso pouco. Os triptanos, que ganharam muito espaço nos últimos 15 anos, 10 a 15 anos. Aqueles compostos analgésicos com cafeína e, por fim, os opioides. Então, a gente monta aqui, 4 classes, mais a cafeína, certo? De drogas conhecidas como potenciais geradoras de cefaleia por abuso de medicação. E como manejar isso? Nossa paciente do problema precisa ser manejada. A gente precisa justificar o nosso plano de tratamento. Então, nela, a gente entrou com topiramato, tentando chegar aos 50 miligramas diário. A gente conversou sobre os eventos disparadores conhecidos, buscar e evitar e cortar os eventos disparadores. E sobre o abuso de medicação, o que eu tenho que falar para ela? Para de abusar. Para de usar esse tanto. Nossa, doutor, mas espera aí, você está me... Como é que eu vou? É o que tenta tirar um pouco do que eu sofro, né? Tem 2 formas, então, de tirar. Substituir por prednisona 20 miligramas 3 vezes por dia. Substituir por uso, né, intramuscular, que é mais difícil hoje, a cada 3 dias, de um Decadron, por exemplo, certo? Mas não vale tanto a pena, porque hoje ou é hospitalar ou é em algumas farmácias só. Então, a prednisona via oral 20 miligramas funciona bem, né, do ponto de vista do acesso ao fármaco, ou então se interna o paciente, né, e daí então administra endovenoso isso por pelo menos de 3 a 5 dias, né.
Então, essa é uma das formas, ou substituir pela prednisona, ou cortar com tudo, assim, na raiz, que é o melhor. Mas o muito mais difícil de acontecer, porque o paciente não topa esse tipo de coisa, não. É difícil. Eu sei lá, porque às vezes eu penso que realmente é difícil o paciente fazer, mas... porque tem certos medicamentos que o povo fala assim, você tem que ir cortando devagar, né? Mas então nem todos são assim, né? Uhum. Fala de novo. É porque tem medicamento que os médicos falam que tem que ir cortando devagar. Sim. Inclusive o próprio topiramato, a gente não discutiu isso, tá? A própria carbamazepina, todos os medicamentos que nós estudamos nesse módulo, a gente não discutiu a remoção, é sempre numa escala até mais lenta do que foi o acréscimo ou a instituição dele. Aqui não. Aqui é abuso destes. Estes não têm contraindicação em remover de vez. Sim, certo. Nesse caso. Uhum. Nestes aí, tá? Especificamente nesses aí. Professor. Que são os que geram abuso cefaleia secundária. Oi. Desculpa ter te cortado. Eu fiquei na dúvida, assim, no caso, o senhor falou, né, que a cefaleia crônica, ela é a somatória, né, de toda a fisiopata da aguda, mais o abuso da medicação, mais os critérios de cronificação, né? E aí eu fiquei na dúvida o seguinte, para eu tratar essa pessoa, então, com migrânia crônica, talvez seja uma pergunta meio besta, mas é que eu fiquei confusa mesmo. Para eu tratar essa pessoa com migrânia crônica, então, eu começo eliminando, né, que o senhor falou lá os fatores de gatilho. Isso. E aí eu também vou usar, então, a questão, por exemplo, do abuso da medicação. Então, eu já vou cortando esse abuso da medicação também, e mais alguns outros medicamentos. Seria isso? Não, mas outros não. São só os fármacos que, quando abusados, levam à cefaleia por abuso de medicamentos, que são esses que estão aí, ó. Então, alguns mas a outros... cefaleia por abuso, ela não está dentro da crônica? Ele é um fator de cronificação. Então, o que é que você vai pedir para remover? Só aqueles fármacos conhecidos como potenciais geradores da cefaleia por abuso de medicamento. E são esses aqui, ó. Estou falando errado? Ou seja, não estou interpretando a sua pergunta certa? Não, é assim, prof, é que eu entendi isso, mas assim, eu queria entender o seguinte, para a crônica, então, eu não vou usar nenhum outro tipo de medicamento, tipo, eu só tenho que tirar os medicamentos? Não, falamos agora há pouco, quem que é? Prednisona. Uma das possibilidades. Prednisona. 20 miligramas? Não, vocês prescreveram no problema. O topiramato. Tá, entendi. Então veja, tal abordagem tem identificar e eliminar o possível dos disparadores, iniciar tratamento farmacoterápico para prevenção, né, que são drogas preventivas, são essas que são usadas para migrânia crônica, por exemplo, o topiramato, e no caso dessa senhora que abusa do paracetamol da dipirona, eu tenho que cortar, substituindo por prednisona, ou eventualmente cortar por completo. Professor, tchau, chega, nenhum desses aí, e não é substituir por nada. Então não quer dizer que toda migrânia crônica eu vou ter abuso de medicação? Não precisa necessariamente? Não. Tá, entendi. Não tem. Obrigada. É essa ali que a gente botou no texto, né, de que ela tomava litros ali, sei lá, que ela abusava, que ela tomava muito paracetamol e dipirona. Esta, sim. Se tá tendo abuso é porque não tá passando, né? Aí tem que trocar. Tanto que chegou ao ponto que chegou. Beleza. Preciso falar 5 slides sobre esse cara aí. Esse cara vocês já viram como hipótese diagnóstica para intermediária. E por que a discussão? Porque vale que toquemos em assuntos que talvez vocês não tenham visto ainda sobre a cefaleia em salvas. Então, a cefaleia em salvas, ela é uma cefaleia primária,
está ali no grupo 3, trigêmino autonômica. Ela, dentre as trigêmino autonômicas, é a mais frequente, apesar de que a gente tem aí, se vocês perguntarem para os neurologistas que vocês vão acompanhar, se vocês perguntarem para a gente aqui que lida com cefaleias, e eu trato parte delas, outras eu não trato, eu tenho pessoas, né, ao meu lado aqui, médicos que assim fazem, mas me cabe diagnóstico, pelo menos, porque o manejo disso a longo prazo, para algumas das cefaleias a longo prazo, ela depende de quesitos que não vão muito além da minha alçada, principalmente se elas forem oriundas de secundários e tudo mais, mas não vem ao caso. Bom, então, se a gente pensar, 1 em cada 150, 200 pacientes que batem a porta aqui tem um diagnóstico de salvas, ou seja, é pequeno. Claro que esses caras também eles estão no PS. Esses pacientes de cefaleia em salva, eles vão procurar, porque isso é um quadro agudo, é um quadro debilitante, é um quadro intenso, é um quadro de extrema mudança imediata na qualidade de vida do paciente naquele momento. Então, ele está lá no pronto-socorro. É lá que ele vai buscar auxílio, tá? Claro que existem pacientes que têm isso recorrentemente, e às vezes o cara já parou no PS algumas vezes e agora ele está procurando consultórios para de alguma forma manejar isso aí. Mas o que vale tocar no assunto, né? E esses critérios diagnósticos que a gente está conversando aqui são os mesmos que vocês encontram lá na classificação internacional. Então você tem uma localização similar à migrânia, olha aí, ó, ao redor dos olhos ou região temporal. Região supraorbitária, região orbitária, é unilateral, como a migrânia, a maioria das migrânias é unilateral. Em salvas é sempre unilateral. Salvas tem a ver com salva de tiros, né? Então acontece um monte, para. Aí dá lá, depois de um tempo de novo, uma salva, e para, certo? Então a crise de dor, ela dura de 15 minutos a 3 horas, já é menor do que as migrânias são de 4 a 62, perfeito? E o cara pode ter, nessas crises, vamos chamar assim, né, tão espaçado uma quanto a cada 2 dias, quanto de 8 a 10 crises por dia, o que é muita coisa, é dor muito forte. E a principal característica desta cefaleia primária, né, que recebe a alcunha de trigêmino autonômica, é a presença desses sinais aí autonômicos, né? Então, o paciente ipsilateralmente a dor de cabeça apresenta conjuntamente a hiperemia da conjuntiva, lacrimejamento, congestão nasal ipsilateral, a rinorreia associada ipsilateral, o edema palpebral, esse pode ser bi, mas geralmente ipsilateral. A sudorese frontal, que pode ser em toda a fronte ou mais para o lado da dor de cabeça. Miose e optose ipsilateral. E o único sintoma que não cefálico é a agitação. Tá? Então, esses são chamados sinais trigêmino autonômicos, onde você tem mais atividade parasimpática e menos do simpático. Estes eventos são modulados assim pelo hipotálamo também e são ativados ou disparados, vamos chamar assim, depois que o hipotálamo manda o comando, de novo pelo tronco encefálico, tronco cerebral, que este regulador ali de funções autonômicas simpáticas e parasimpáticas. Perfeito? E tais sinais estarão presentes junto com a cefaleia do tipo salvas. Perfeito? É a única dentre as cefaleias primárias que é capaz de acordar o indivíduo do sono. O cara está dormindo, ele acorda por conta da dor. Perfeito? As outras, o cara pode acordar com dor, mas ela pode acontecer durante o sono ao ponto de acordar o cara da dor. Muito mais em homens do que mulheres, 8 vezes mais em homens, e responde aos tratamentos para migrânia, a terapia de oxigênio puro, 6 litros por minuto, e responde bem à prednisona, mas veja que é uma dose maior do que a 60 que a gente combinou, é 80 para cima. Beleza? Então, responde aos mesmos, tanto que a própria fisiopatologia das salvas com a migrânia, ela tem uma sobreposição. Então, responde
Há um tratamento para migrânia, tanto preventivo, eventualmente, quanto o manejo agudo. Responde bem ao oxigênio, certo? 6 a 8 litros de oxigênio puro por minuto. E responde bem também à prednisona acima de 80 miligramas dia. Era isso que eu tinha para falar, e você fala em salvas. Vocês já viram alguma coisa disso lá de hipótese diagnóstica? Querem perguntar alguma coisa? Como que é o negócio da dor que o paciente em outras acordam com a dor, e essa daí? Ela é dita como a única que faz o paciente acordar, no meio do sono por conta da dor. A gente tem dor à noite, né? A gente, os que têm dor lombar, tem dor lombar, os que têm, né? Então, digamos que se você não estimular tal área, você pode nem acordar com aquilo, de outras situações. E cefaleias também, a gente pode ter crises cefaleicas durante o sono, mas a gente acaba não acordando. Essa é a única, está isso bem descrito na literatura, que é capaz de acordar o paciente durante a crise, à noite. Certo. Cansamos? Já estamos aqui há 1h30. Professor, não, pode falar, depois eu falo. Não, pode ir, Lance, tudo bem. Então, não, pode perguntar também, porque eu acho que a minha pergunta é um pouco mais demorada. Pode ir. Professor, então tá, que a minha é bem rapidinho mesmo. Professor, a migrânia, ela vai... se eu falar em salva, é a que é mais comum em homens. E a migrânia é mais comum em mulheres, é isso mesmo? Tá, ok. Obrigada. Professor, eu não sei como vai ser o andamento, se o senhor vai para o próximo tópico já, mas eu queria pedir se o senhor podia voltar aquele primeiro slide que tem o caminho da migrânia. O primeiro que o senhor mostrou para a gente. Esse? Isso, esse. Eu fiquei na dúvida no seguinte, quando eu estava lendo sobre isso, não estou conseguindo fazer a junção das coisas, porque, assim, igual o senhor falou, acontecem muitos eventos juntos, né? Tanto a vasodilatação, a questão da túnica, a questão nociceptiva e tudo mais. Eu queria ver se o senhor podia me ajudar nesse, tipo assim, no começo da migrânia, entendeu? Da onde isso parte, porque é isso que está me deixando confusa. E aí, quando o senhor começou a falar desse slide, eu não consegui pegar. De onde parte? Pensa comigo aí. De onde parte? Conversamos disso. De onde parte? Onde, pelo menos? Dos ramos trigeminais? Nossa, errei. Nossa, errei. Como diz o Faustão. Tentei. Tentou, eu sei. Dos então, receptores? Nociceptores? O bug é hipotalâmico. A gente só não sabe por quê. Certo? Algumas pessoas dizem que é em resposta à depressão alastrante de leão, mas ela não acontece todo mundo, né? Então, todas essas respostas para essas perguntas, né, elas acabam sendo respondidas, às vezes mal respondidas, mas pelo menos respondidas, de alguma forma de evidência, com ressonância funcional magnética. Ressonância magnética funcional. Onde você coloca o cara no tubo antes da crise, na fase premonitória, no tubo durante a crise de dor, de migrânia, né, eu quero dizer. E você observa áreas que ascendem no encéfalo ou no tronco encefálico durante a crise e começa a entender uma cronologia de eventos. Então, pode-se não saber por que o hipotálamo está passando por aquilo, mas é ele quem faz o primeiro sinal, dando uma ativação para o núcleo salivatório superior, já no tronco. Então, pode-se não saber por quê, mas o onde é o hipotálamo. E só para deixar claro, talvez vocês leiam isso, existem, eu ia falar indícios, né, mas existem sugestões, que o hipotálamo ele receba informação, receba comando do córtex cerebral durante uma crise de oligoemia, uma depressão alastrante em
né, em andamento. Mas isso é refutado por muitos, porque nem todo mundo tem a depressão alastrante, nem todo mundo vai ter a aura, nem todo mundo teve aquele evento lá. Mas, com certeza, para aqueles que têm, isso é anterior à ativação do hipotálamo, que é ali que começa o bug, para que, de alguma forma, exista este comando dele para o núcleo salivatório superior, para o comando que vai eferente chegar até as artérias meningiais, e nas artérias meningiais, depois da ativação dos ativadores sensibilizadores a partir das células do epitélio, que começa a nocicepção. Então, onde é que começa a nocicepção? Começa aqui, ó. Dor, nocicepção é aqui, ó. Começa, ó. A partir, né, de mediadores químicos liberados pelas células do endotélio, a transdução acontece aqui, ó. A transformação em potencial elétrico acontece aqui. Aqui é nocicepção. Mas daqui para cá é fisiopato, que envolve outras áreas do encéfalo e do tronco. Tá. Professor, e aí, se o senhor puder, assim, me falar, não sei se o senhor falou, porque eu perdi parte da palestra, mas algum material bom para eu seguir seria o Onofre ou algum dos artigos, porque isso me deixou muito confusa, a migrânia. Ó, aqui, ó. Os artigos que falam de fisiopatologia lá na sala virtual. Começa pelo Godsby, tem 2, eu acho. São os 2 artigos que estão lá na sala virtual em inglês. Um é Godsby, eu acho que é Lipton. O Lipton é esse cara aqui. Então, lá na sala virtual tem o Godsby 2002 e tem um outro. Um do Silverstein. Tá? Então, guarda os nomes aí, ó. Godsby e Silverstein, esses 2 artigos estão lá, inclusive o próprio título do arquivo está assim. E esse da Neuroscience, que diz respeito às células do endotélio da túnica média. Então você tem aí pelo menos 3 artigos para ler o que a gente conversou. O Onofre está desatualizado para isso. Tá, e aí seria essa ideia mesmo que eu falei para o senhor, né, que são vários eventos ao mesmo tempo, não só uma coisa acontecendo. É mais ou menos essa ideia, né? Apesar de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, existe uma sequência de acontecimento entre essas várias coisas. Tá? Existe uma sequência de acontecimentos tomando um à frente do outro, para que, de alguma forma, as coisas se apresentem dessa forma. Tá, prof, obrigada. Maravilha. Quero ir para a neurologia trigeminal, vou tentar terminar em 20, 30 minutinhos, perfeito? Então, vamos lá. Nossa paciente de problema foi diagnosticada com neuralgia trigeminal clássica ou neuralgia trigeminal idiopática, combinado? Então, se a gente procurar um nervinho desmielinizado, um nervo lesado, não tem. Então, não existe qualquer alteração orgânica que justifique a apresentação da neuralgia desta senhora. O porquê que esse diagnóstico está no caderno? Primeiro, porque existe uma prevalência de um novo caso por ano a cada 100 mil habitantes. Campo Grande tem 1 milhãozinho, 10 novos casos de dor neurálgica trigeminal clássica por ano em Campo Grande. É bastante gente, esse cara pode bater a sua porta. Segundo motivo é que é importante que, como esse módulo lida com mecanismos geradores de dor, né, mecanismos nociceptivos, eu tivesse um que fosse idiopático, para você lembrar que existe idiopatia em algumas coisas. Idiopático é sem causa conhecida. Causa tem, só é conhecido, ainda não. Beleza? Então, nosso caso final foi diagnosticado com neuralgia trigeminal clássica, né? Ela é paroxística, ela tem essa incidência de 1 a 4, no Brasil é de 1 a cada 100 mil, certo? E essa tabela, ela está lá num artigo postado na sala virtual, é algo parecido, está no Onofre, quase igual lá no Onofre, tá? Então a gente tem, do ramo, né, assim, do topo guarda-chuva das neuralgias trigeminais, uma galerinha na direita aqui, ó, que são causas secundárias gerando dor neuropática trigeminal. E causas primárias
relativas à neuralgia trigeminal clássica idiopática. Então, a nossa é essa aqui, ó. Percebe? Essa aqui é a nossa, ó. Circulando aqui. Você vai chamar ela de neuralgia trigeminal clássica ou neuralgia trigeminal idiopática. Aqui, por exemplo, ó, duas coisas que a gente lidou nesse módulo. A neuralgia pós-herpética, que pode afetar o nervo trigêmeo, e também lidamos, eu já discuti isso na consultoria, na última que eu estive, e percebi que a turma não estava muito sintonizada nisso, é que existe dor na eclosão aguda da herpes zoster antes da neuropatia, meses antes da neuropatia. Também é uma apresentação aguda neuropática no ramo, no nervo trigêmeo, que pode ser confundido com uma neuralgia trigeminal. Nada a ver com isso. Existe a possibilidade de uma neuropatia trigeminal após uma lesão traumática. Eu vou colocar um implante num paciente, eu vou operar um paciente num centro cirúrgico, faço uma incisão em pele, uma incisão em periósteo, nos ossos da face, e eu levo a traumatismo de uma terminação nervosa. Eu posso encontrar lesões na ressonância magnética de esclerose múltipla que justifiquem tais sintomas para ser uma neuropatia trigeminal secundária. Pode existir uma lesão faltou a palavra. Pode existir uma neoplasia com uma lesão que ocupa espaço, perfeito? Causando, então, durante a compressão, tal. Pode existir o que é chamado de síndrome do loop vascular, que é quando a artéria cerebelar superior está tão justaposta próxima ao gânglio do trigêmeo, e o seu pulsar leva a uma lesão anatômica do nervo, do gânglio. Perfeito? Tudo isso secundário. Esta é clássica primária no problema. Eu não sei se eu coloquei isso na sala virtual, mas talvez a gente não precise chegar a isso. Coloquei? Tá. Você colocou bem certinho. E ali tem umas coisas legais, né? O Clucu é um cara que muito fala disso, né, italiano, e ele tem uma série de casos e uns bons estudos randomizados controlados no manejo, neuralgia trigeminal, é um cara bem legal. E ali a gente, deve estar até faltando o resto do slide aqui, a gente encontra suporte para, leiam lá no artigo, por favor, para o manejo farmacológico de tal patologia. Porque também da neuralgia trigeminal idiopática como exemplo de paciente, de doença no problema. Porque não existe outro manejo que seja o farmacológico, além do farmacológico, não existe outro. Não tem evitar isso, evitar aquilo, não tem, tá? Algumas coisas a se evitar, pode evitar disparar a dor naquela hora e o cara economizar umas dorezinhas, mas o manejo é exclusivamente farmacológico. Para boa parte da população assim atingida, a carbamazepina ela é um grande aliado. O fato é que a dose de carbamazepina pode ser alta demais no momento em que acaba manejando a dor e os efeitos adversos são intoleráveis. Carbamazepina vem em comprimidos de 200 miligramas, eles devem ser dispensados, incrementados de 200 em 200, até que se chegue perto de 800, 1.200, 1.600 miligramas diários. A partir dos 800 miligramas diário, os efeitos adversos já se tornam significantes e fica a critério do paciente, de quem trata também, o quanto se quer de benefício versus o quanto se quer se tolera, de efeitos adversos. Alguns pacientes não podem receber a prescrição da carbamazepina, certo? E a oxcarbazepina sem o MA, ela é uma saída, principalmente pacientes idosos com arritmias cardíacas e com histórico de
de eventos que levaram a desfibrilação autonômica do miocárdio. Então, não são pacientes bons para a carbamazepina. Saiba-se que deve-se controlar sódio e potássio desses pacientes. Geralmente tem uma hipoconcentração sérica de sódio e potássio nesses pacientes, e daí a suplementação. A amitriptilina pode ser adicionada sem efeito, sem comprovação de evidência, mas para dar uma diminuída no tanto da dose da carbamazepina, é possível colocar amitriptilina. Tá. É isso. E nem sempre tal manejo é eficiente. Então, são neuropatias bastante complexas, existem bloqueios do gânglio de Gasser que podem ser feitos. Na turma da anestésio faz isso bem. O Dr. Maruan mais é quem faz bastante disso em Campo Grande. E é uma situação bastante desafiadora aí para o paciente, para quem controla. Isso. Relativo a manejo, ou prescrição e manejo, é isso. Vocês já leram, né, que é dor aguda, intensa, lancinante, paroxística, né, episódica, com ou sem áreas de gatilho. Existem momentos em que ela não acontece, em épocas da vida daquele sofredor, que aquilo acontece frequentemente. A maioria dos sofredores de dor persistente, nessa situação de neuralgia trigeminal persistente, acabam tendo crises, né, diárias, até 100 disparos intensos por dia, sejam eles espontâneos ou então com toque leve, seja toque da toalha, toque vai fazer a barba, ou se é intraoral, quando a gente escova, bate no dente, ou um alimento me encosta. Parece que movimentos pesados, como mastigar, não são disparadores, são sim sempre situações de estímulos mais suaves, né? O paciente descreve como fogos de artifício, um choque elétrico, uma facada elétrica. Eu não vou mostrar o caso dessa senhora, não. Deixa para depois isso. Deixa eu falar uma outra coisa que é importante ainda disso. Então, só voltando um pouquinho ali, né, choques elétricos, fogos de artifício, que obviamente, né, são ipsilaterais ao problema, não cruza, né, a linha média, são ipsilaterais. Atividades intensas como mastigar parecem não desencadear, sim, toque leve. Na hora do diagnóstico, certo? Se for possível, se vocês conseguirem, né, fazer o que eu vou dizer, é legal, para você pelo menos, de que o paciente vai te mostrar a área em que eventualmente existe o gatilho. Lembrando que para alguns pacientes não tem área gatilho, mas para uma boa parte tem área gatilho. Digamos, seja aqui, ó, na maçã do rosto, certo? Inervação do V2, logo abaixo aqui, certo? A linhazinha da asa do nariz. Então, essa área, quando estimulada, provoca dor. Então, tá na hora do exame clínico, estimula, vai doer pra caramba. Estimula de novo, vai doer pra caramba. Estimula de novo, talvez doa de novo. Estimula de novo, não dói. Então, esse período de latência do disparo da área disparadora, né, do neurônio aferente primário que está levando... Claro que é alodínico isso, né? Essa situação é uma situação alodínica. Você está fazendo um toque leve com uma gaze, com um filamento de nylon, que seja, e você tem um disparo de nocicepção, perfeito? Isso é alodínico. Então, mas o ponto é que existe um período de latência de disparo da dor que só a neuralgia trigeminal clássica tem. Outras apresentações secundárias de neuralgia trigeminal podem não ter isso, e outros diagnósticos de neuralgia facial, não neuralgia trigeminal clássica, outros, dor facial atípica, neuropatias outras geradas por neuromas, outras coisas, não tem período de latência. Então, você vai estimular, vai doer, estimular, vai doer, estimular, vai doer, estimular, vai doer. Todo estímulo naquela área que dispara vai ter dor sem período de latência. A única conhecida como, né, possui tal característica é a neuralgia trigeminal. Ajuda a fechar o diagnóstico. Além disso, o diagnóstico é feito
não existindo uma outra patologia em andamento, orgânica, né, patologia orgânica em andamento para aquele indivíduo. Não tem esclerose múltipla, não tem tumores acontecendo no encéfalo ou na área de tronco encefálico, não tem loop vascular lá na artéria cerebelar anterior, não existem outras condições agudas, orgânicas, perdão, não agudas, condições orgânicas que justifiquem tal acontecimento. E isso você tem segurança com o pedido de uma ressonância magnética de encéfalo e tronco encefálico e uma tomografia computadorizada de crânio e face, um ATC de crânio e face. Tem que ter. Para você não, e isso acontece, não frequentemente, mas já aconteceu com alguns números de vezes, onde você tem uma lesão acontecendo em ramo de mandíbula, próximo ao nervo alveolar inferior, e a manifestação álgica é aqui. E não é uma neuralgia trigeminal clássica, até parece, mas o neuroma está lá dentro, né? Um osteoma se forma ao redor do nervo, ou então uma lesão que ocupe espaço dentro da caixa craniana e tal. Então precisa-se ter uma TC de face e crânio, bem como a ressonância magnética de encéfalo e tronco. Está aí o artiguinho do Crucu que fala de manejo, né? Então, a carbamazepina de 200 até 1.200, 1.600 miligramas, e da oxcarbazepina numa concentração também aí, os comprimidos são de 300, tá? Diferente. Até também os mesmos 1.800 como possibilidade. Mas a carbamazepina é o mais utilizado. É isso. Fechei. 3h30. 2 horas de conversa. Dúvidas? Não, prof. Jura? Deve ter. Eu tenho uma dúvida. Ainda não. Teve um quadro que você mostrou que era a classificação. E De quê? nessa classificação tinha dor paroxística, que é a idiopática, que você falou que era o mesmo. Eu queria saber se a dolorosa seria a mesma coisa que a secundária. Esse autor chama de dolorosa. Esse autor chama de dolorosa. É a secundária. Ah, tá. Beleza. Obrigada. E eu não sei de onde vem isso aí. Até lendo lá o artiguinho, tentei ver qual é a... Já que a outra também é dolorosa, né? Claro que a distinção entre o paroxística e o dolorosa. Perfeito? Já que existem situações ali que não são exatamente paroxísticas. Mas não sei por que chama de dolorosa. Teve um artigo que o senhor postou também que fala de várias hipóteses de neuropatologia a respeito da neuralgia, sobre mediadores, vibração. Ele cita várias hipóteses mesmo, de ignição. Essas coisas é pra gente ter em mente também, né? Porque é como se fosse a fisiopatologia, né? São hipóteses. Se você prestar atenção, né, nessas hipóteses, são todas replicações de mecanismos que geram dor neuropática. Então, se você pegar tais postados ali e olhar lá no Onofre de fatores bioquímicos, celulares responsáveis por dor neuropática, são as mesmas coisas. Então, claro que, né, quanto à neuralgia trigeminal, essas teorias vêm a partir do momento em que você encontra expressões celulares, expressões neuroquímicas um pouco mais acentuadas, né, sejam elas plasmáticas ou teciduais, num grupo de pacientes com neuralgia trigeminal, você fala, é por conta do aumento do CGRP, ou da expressão desses canais sódio dependente ou cálcio dependente, voltagem. Então, são sugestões. Nós estamos lidando no nosso problema com uma neuralgia trigeminal neuroidiopática, sem causa realmente conhecida. E existem teorias que tentam explicar. Eu vou ler os seus artigos focando no que você falou agora de novo, para eu ver se eu entendo melhorzinho também. Bom,
Como não tem tutoria amanhã, a gente vai se encontrar de novo na semana que vem. Semana que vem, vocês têm tutoria na segunda de manhã, e ao final do dia, se eu não me engano, às 19 horas, tem a aula com o professor Fábio Feltrin. Fábio Feltrin, anestesista, professor de vocês no internato, na saúde do adulto. Vocês vão passar pela anestésio lá na saúde do adulto. Fábio Feltrin está lá. Fábio já foi coordenador deste módulo, inclusive antes, né, estou aqui a convite dele, do professor André. Muito experiente. E ele vai nos falar na segunda-feira, às 19 horas. E por que não na quarta? Porque ele não pode. Não teve jeito. Ele não consegue. Ele está de plantão naquela quarta. E o problema se encerra na quinta. Então eu preciso colocar em algum dia ali, né? E dentro da semana padrão de vocês, dentro das possibilidades dele, ficou segunda-feira às 19 horas. Paciência. Péssimo, horrível, mas vai valer a pena. O Fábio é excelente. O Fábio vai, por conhecer muito bem o módulo e já, né, ter sido coordenador, ele vai na veia do quinto problema. A gente encerra o quarto na tutoria da segunda de manhã e ele abre o quinto problema e ele vai na veia do quinto problema. Então, ali está a solução do quinto problema, tá? Vou estar junto, vou estar lá com vocês, mas estou lembrando que é fora do horário. A gente se encontra em consultoria na quarta, normal, antes da tutoria de quinta, tá, e tudo mais. E na semana seguinte, que a gente tem mais um feriado, né, depois lá, no dia 9, tem prova. Beleza? Preparem-se, estudem, usem esses dias que temos agora, que são 2 feriados, né? Sei que vocês têm também outras coisas para fazer na vida, tanto da faculdade quanto fora da faculdade, mas tem que estudar, tem que ler, muito. Senti vocês, e depois eu quero um feedback disso, se vocês quiserem me dar, senti vocês muito mais empolgados e participativos no primeiro problema e talvez parte do segundo do que dali em diante. Eu estou dividindo uma impressão com vocês. Isso aí, né, cada um tem sua responsabilidade e tal, e eu só fico tentando entender o que é que eu poderia fazer para ajudar e só não sei, continuo com a indagação, mas sem resposta. Prof, eu não sei, assim, sobre todo mundo, sei porque todo mundo tá assim, mas é porque eu acho que esses outros problemas são um pouquinho mais pontuais, né, do que os outros. Os outros são bem mais de raciocínio, parece, né, ao meu ver. Sim, são um pouquinho mais pontuais, então acho que deve ser por isso mesmo. Porque, assim, querendo ou não, se você ler, você vai conseguir até entender, né? Só a parte da fisiopatia, só que é mais complicadinha. Tá bom. E eu concordo isso que a Tá também falou, né, de ter muito artigo, igual teve uns artigos que eu li, mas outros que você falou eu não li, então vou pegar para ler agora, né, alguns. Eu até separei, eu tô igual a Tá, marcando uma lista para ver se eu consigo ler os mais importantes, assim, vendo a importância, se conseguir ler todos conseguiram, tô igual a ela mesmo. Esse feriadinho deu uma salvada por causa disso, que vai dar pra pôr tudo em dia. E lembrando que os artigos da sala virtual são como capítulos de um livro. Nem tudo, de tudo que está ali dentro de cada artigo, presta pra caramba, né? Eu não tenho, alguns eu até sublinho, mas outros não estão sublinhados. Você tem que passar o olho, é em inglês? Puta, é em inglês. Mas é que eu desconheço
em português algum que seja similar, né? Ou igual. Então tá ali em inglês, aí tem que ir olhando, né? Isso aqui não é interessante, isso aqui não tem nada a ver. Ah, isso aqui tem uma palavra aqui que me leva ao objetivo. Oi, Larissa. Certo, prof. Professor, eu posso fazer mais uma pergunta? Sim. Ainda sobre a cronificação da dor, que eu fiquei bem encabulada com isso. Então, assim, o objetivo que a gente tem para falar sobre a cronificação da migrânia seria essa passagem do agudo para o crônico. É isso que eu tenho que estudar, então. Especificamente para migrânia crônica, neste contexto da dona